Olá, prezado líder de célula e querida líder de célula. Estamos diante de mais uma semana e temos o privilégio de edificarmos o povo de Deus no estudo da palavra nos nossos encontros. Neste último domingo, o pastor Jefferson nos ministrou uma mensagem poderosa falando sobre o valor da oração, como orar, os efeitos da oração. Mencionou também os desafios para a oração, os possíveis empecilhos, e tudo isso está registrado aqui neste texto escrito por Tiago. Texto básico do estudo desta semana é o capítulo 4 de Tiago, dos versos 1 a 10. Eu quero ler aqui alguns versículos a partir do verso 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante de Deus ou do Senhor, e Ele vos exaltará. Temos neste texto uma verdadeira escola da oração. Uma resposta do porquê, aparentemente, as nossas orações não são respondidas. Pelo menos não do jeito que esperamos e queremos. A oração, ela deve ser privilégio, ela deve ser prazer, ela deve ser deleite. Ela não pode ser vista apenas como um sacrifício, apenas como um pagar de preço, como cumprimento de uma obrigação, irmãos e irmãs. Mas ela só será deleite e prazer e resultado de alegria, ou reflexo de alegria, melhor dizendo, quando ela o é antes, disciplina, quando ela é perseverança. Primeiro a disciplina, depois o deleite. A oração precisa ser incorporada no nosso ritmo de vida, na nossa rotina de vida. Precisamos decidir orar, precisamos escolher orar, precisamos priorizar a oração. A oração, ela não vem por uma relação simbiótica, não recebemos a oração de uma forma natural. Nós precisamos escolher essa prática. Não só nós, mas o nosso cônjuge, nossos filhos, precisamos incorporar na rotina da família a prática da oração. Vou dizer para você, não será em toda oração que você vai arrepiar os seus cabelos, não será em toda oração que você vai experimentar um arrebatamento espiritual, ou mesmo um choro de quebrantamento, ou mesmo um riso da alegria contagiante de Cristo. Posso dizer para você que algumas orações, elas representam o deserto da alma. Elas representam ali um momento até de conflito e de luta espiritual. Mas siga orando, você está no caminho. Lembre-se disso. A oração, antes de ser deleite, ela precisa ser disciplina. Bem, pastor Jefferson ressaltou alguns empecilhos para a oração, baseados inclusive neste texto que lemos. O apego às coisas do mundo, a sede por poder, sobretudo entre pessoas que estão envolvidas na vida da comunidade da fé. Ele falou sobre o compromisso com os prazeres mundanos. Tudo isso pode, de alguma forma, minar a nossa vida de oração. O verso 1 diz: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Diante disso, Tiago, ele propõe uma vida de oração que apresenta as necessidades ao Senhor, e não uma vida que tenta suprir essas necessidades nas fontes mundanas. Ele também falou sobre a importância da oração mediada por Jesus Cristo, uma oração que busca a vontade de Jesus Cristo. Citou essa oração magna de Jesus, a oração do Pai Nosso, registrada, por exemplo, em Mateus, no capítulo de número 6, quando Jesus orou dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Por fim, pastor Jefferson ressaltou a importância de nos sujeitarmos a Deus em oração. A oração não acontece para mudarmos o que está no coração de Deus. Isso é impossível. Mas a oração nos muda, nos transforma e prepara a nossa vida para vivermos a vontade de Deus.
É melhor obedecer do que sacrificar. E a obediência sempre será resultado de uma vida de oração. Quanto mais intimidade temos com Deus, quanto mais o amamos, mais obedecemos com uma motivação correta, genuína, cristalina. Na oração nós nos sujeitamos a Deus, mas através da oração nós resistimos ao diabo. Lembre-se, fuja da tentação. Você não vai vencer as tentações com oração. Você tem que vencer as tentações fugindo delas. Na hora da consumação do pecado, não existe um super crente espiritual, uma mulher maravilha espiritualmente falando. Quando nós estamos diante das tentações, nós precisamos fugir delas quando elas nos são apresentadas. Agora, não devemos fugir do diabo. A Bíblia diz, resistir ao diabo pela fé, e ele fugirá de vós. A mesma oração que nos faz estarmos submissos a Deus, ela nos dá autoridade espiritual para resistirmos a Satanás e para não criarmos oportunidades para que venhamos a cair em tentações e em pecados. Algumas perguntas e algumas colocações que você pode fazer na sua célula nesta próxima reunião. A primeira delas é: você já teve alguma oração que aparentemente não foi respondida? Com certeza todos nós já vivemos isso. Por que você acha que isso aconteceu? É uma importante pergunta para você refletir com a sua célula. Segunda, aqui você vai completar essa frase. Você pode pedir que algumas pessoas completem de uma forma criativa e bíblica esta frase. Onde sobra carnalidade, orgulho, sensualidade fútil, domínio de vícios e costumes maus, é porque falta... Coloquei reticências aqui. Então, onde está sobrando carnalidade, está faltando o quê? E a última pergunta para a participação de todos na célula. O verso 8 diz, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Assim sendo, que tipo de oração pode nos ajudar a ganhar intimidade com o Senhor? Que tipo de oração, que tipo de conteúdo, que tipo de postura e de comportamento nosso na oração pode nos fazer ganhar intimidade com Deus? Será que todo tipo de oração nos leva a uma intimidade com Deus? Será que tudo aquilo que nós chamamos de oração é de fato orar? Há um pastor colombiano chamado Raul Justiniano. Ele diz que nós não podemos perder tempo orando. Parece uma incoerência. Mas segundo ele, quando nós oramos apenas a partir de pedidos egoístas, ou quando a oração é um ato de adoração e de culto às nossas necessidades e não ao Deus que supre as necessidades, ele diz, nesse contexto você pode sim perder tempo orando. Quem sabe com vãs repetições, quem sabe o fazendo todas as vezes de uma forma simplesmente mecânica. Então, diante disso, que o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, nos ensine a orar e que a nossa oração nos faça ganhar intimidade com Deus, nos faça vencer a carne, a Satanás e o mundo, que são os três grandes inimigos que temos, e que a nossa oração fortaleça a nossa comunhão como igreja. Deus abençoe você, uma excelente célula, que seja um tempo de muito crescimento espiritual. Até a próxima, tchau, tchau.